Olá, meus amigos, esse é um vídeo bem rápido que eu quero responder para você uma pergunta que é muito comum na área de concurso. Isso se você levar isso razoavelmente a sério. Quanto tempo eu tenho que estudar por dia para ser aprovado nesse concurso para professor? Ou então qualquer outro concurso. E provavelmente, quando você for aprovado, que você vai ser aprovado no concurso para professor, você vai ouvir muito essa pergunta, principalmente se você dá aula para o ensino médio, ali, terceiro ano, e pelo menos daqueles alunos mais sérios, né? Então isso é muito comum você ouvir, ou se você já levou um pouco a sério, você deve ter colocado na sua cabeça aí quanto tempo você acha que talvez seria o suficiente. Porque o que a gente quer? A gente quer estudar o mínimo possível e conseguir aprovação, não é isso? A gente quer gastar o nosso tempo com lazer, né? Mas isso é bom, isso não é ruim, né? Então, eu vou conversar com vocês aqui um pouco sobre isso, né? Primeiro, você vai olhar aí na internet, no YouTube, vai futricar aí e vai ver que tem milhões de professores que vão falar que você tem que estudar tantas horas. Eles vão dar um negócio fechado, tantas horas você tem que estudar para ser aprovado. Isso eu já digo que não tem como você, uma pessoa, ser ousado o suficiente para falar quanto você tem que estudar, né? Independentemente do concurso, né? Geralmente, se a pessoa estiver falando da área fiscal, a pessoa fala, se você não estudar tantas horas por dia durante tantos anos, você não consegue ser aprovado. Juiz, a mesma coisa, vamos sempre falar isso aí. E assim, talvez nesses concursos maiores, isso concursos mais pesados, a longo prazo, talvez até possível se arriscar nisso, em falar alguma coisa do tipo. Já para alguns outros concursos, eu não acho que deva ser tão ousado a esse ponto. Por quê? Porque assim, isso depende do concurso, depende do seu tempo disponível que você tem, depende do seu nível nas disciplinas. Às vezes você tem um nível muito bom, né? Teve seriedade ali no nível médio, no nível fundamental. Então você tem uma base boa, que não é o que acontece com a maioria das pessoas. Então, o seu nível não é o mesmo que um cara que, vou falar como falam aqui do Ceará, que frescou a vida toda e só tomou vergonha na cara para estudar ali no finalzinho da licenciatura, que agora eu tenho que arrumar um emprego e eu decidi por ser professor, né? Então, isso é muito relativo, né? Depende de vários fatores. E outra, é no pré-edital ou no pós-edital? Porque se for no pós-edital, eu vou falar que você tem que estudar o máximo possível. Porque daqui a 2 meses vai ser a sua prova, 2, no máximo 3, né? Geralmente é isso aí. Vai ter tua prova. Então, geralmente não se tem um tempo suficiente para você estudar tudo aquilo ali. Aí você tem que ter algumas estratégias de priorização de conteúdo, fazer um diagnóstico, uma análise, que eu já tenho um vídeo aqui sobre isso. Mas se for no pré-edital, dá para você estudar de forma tranquila, né? De uma forma mais disciplinada, a longo prazo. Eu quero fazer concurso para professor do DF, concurso para professor de São Paulo, concurso para professor tal canto. Quando é que vai ser esse concurso? Não sei. Na realidade, geralmente os políticos ficam mentindo, falando que vai sair daqui a 1 ano, né? Ou já tá no forno e tal, vai sair. Isso demora 2 anos e você fica lá. Então, se for no pré ou no pós, são duas quantidades de estudo diferentes. No pré você tem que estudar o tempo possível, né? Eu não sei qual é o seu tempo possível, mas você já tem que abrir mão de algumas coisas da sua vida para você estudar para aquilo ali. Já no pré-edital não, no pré-edital você pode ir mais tranquilo, né? Você já dá para você se organizar um pouco, você já tem que fazer, tem que ter uma vida de estudos já organizada junto com a sua vida de lazer, o seu trabalho, o seu relacionamento, seus filhos. Você estuda mais tranquilo. E aí é mais tranquilo de você passar, você não vai enlouquecer, não vai se estressar e tudo. Mas no final eu digo o seguinte, concurso, é bom você ter isso na sua mente, né? E eu vou provar aqui pra você. Concurso público, para você ser aprovado, assim como no vestibular, ou provas em geral, você tem que acumular um determinado nível de conhecimento naqueles assuntos que são cobrados para chegar lá na prova e acertar as questões. Basicamente isso. Acúmulo de conhecimento e acerto de questões e resultado, que é a aprovação, né? Isso, a questão da hora da prova lá já é diferente, porque às vezes você está nervoso, às vezes erra alguma coisa.
mas de fato você tem que acumular conhecimento sobre os temas daquela prova para acertar essas questões. E acumular conhecimento é tempo. Já dizia o filósofo Krishnamurti, conhecimento é tempo. Conhecimento é tempo e tempo é memória. Mas isso é papo, é outra coisa, né? Muita viagem. Mas basicamente é isso. Você tem que demandar tempo, perdão, você tem que empenhar tempo para conseguir acumular conhecimento e acertar as questões. Então vamos lá, eu vou te mostrar aqui um concurso que uma aluna minha fez, agora recente, foi aprovada, que é um concurso aqui da região metropolitana de onde eu moro, que é o concurso municipal da Prefeitura de Itaitinga, né? Esse foi um concurso recente, eu não sei quando é que você está vendo esse vídeo, mas uma das minhas alunas foi aprovada nesse concurso, né? Então, para comprovar isso, por exemplo, esquece, não vou, guarda aí o que eu falei ainda agora, mas passe por isso aqui para você ter uma noção do que eu vou falar. Isso você vai levar para a sua vida toda com o professor. Eu já falei aqui que você tem que ter um acúmulo de conhecimento para aplicar lá na hora da prova e acertar as questões. Então, suponhamos que isso aqui são os diversos assuntos que tem. Matemática, conhecimento sobre o município daqui de Itaitinga, e tem vai. Então, eu vou selecionar aqui direito administrativo e constitucional, que poucos professores, agora que está começando a sair, né, nos editais, mas poucos professores dominam. Então, você pega aqui, por exemplo, o assunto administração pública, princípios da administração pública. Então, se você pegar um material enxuto, e esse conhecimento aqui eu já tenho, eu já estudei isso aqui, eu acho que com mais ou menos 20 minutos, ou até menos, você lendo os princípios, não aprofundado, que isso aqui não é concurso jurídico, né? Você estudando aqui os princípios da administração pública, tem até uma forma de você decorar isso, você com 15 a 20 minutos, você já manja disso aqui, você já está sabendo disso aqui. Então, olha o tempo, você demorou 15 minutos mais ou menos para você entender os princípios. Aí você vai poderes, mais 15 minutinhos aqui, nada aprofundado, viu, pessoal? Bem tranquilo para você entender, um resumão, você já entende aqui. Então, com meia hora você já estudou esses dois tópicos. E vamos parar por aqui, né? Não vamos para atos não, né? Então, com mais ou menos 30 minutos você estudou isso aqui. E 30 minutos eu acho que é muito ainda, viu? Para esses dois itens aqui. Mas assim, não é só você compreender isso aqui, entender e aprender isso aqui para chegar lá na prova e você fazer. Tem a tal da curva do esquecimento. Então, se você leu isso aqui hoje, você tem que fazer duas coisas ainda. Fazer algumas questões sobre isso, né? E revisar. Então, eu coloco aqui para esses dois assuntos aqui, você faz aí mais 15 minutos de questões. Eu estou sendo bem simplório, pessoal. Estou sendo bem simplório. Mais 15 minutos de questões, botar 20 minutos de questões e mais 10 minutos de revisão, porque você tem que revisar para isso entrar na sua memória de longo prazo, né? Não é só a primeira lida nisso aqui que você vai já ser expert nisso aqui e vai acertar tudo, não. Pode ser que você acerte algumas questões lá, mas é bom que isso entre na massa do sangue, na sua memória de longo prazo. Então vamos botar aqui 1 hora você estuda isso aqui. É o tempo necessário para você acumular esse conhecimento. E assim sucessivamente em diversas itens do concurso, né? É lógico, se você não tem tempo, você tem que começar a estudar as matérias principais, aquilo que você não sabe, e assim sucessivamente. Existe uma estratégia para isso, e eu vou até fazer um vídeo futuro sobre isso aqui. Inclusive vou fazer também um vídeo, um curso específico só sobre, e totalmente gratuito aqui no canal, sobre direito administrativo e constitucional para professor, que está começando a sair agora. E eu vi que professor tem muita carência, até no dia a dia de trabalho você vê que eles não entendem muito disso, né? Então, pessoal, eu acho que deu para vocês pegar mais ou menos aqui. É o tempo necessário para você entender isso aqui, um determinado conteúdo, colocar na sua memória de longo prazo e chegar lá na prova e acertar. Então, você como professor, até para os seus alunos futuros que perguntarem sobre isso, pessoal, com quanto tempo que eu estudo? O tempo necessário para você acumular o conhecimento e chegar lá e acertar. Agora, o ideal é certo que você estude a longo prazo, não chegue no pós-edital, estude e fique igual um maluco querendo ser aprovado, estou estressado, aí já chega lá já chega doido na hora da prova, né? Então eu sei que isso é difícil, que eu estou falando aqui, mas a gente às vezes tem que fazer um determinado esforço. E se você ainda está no pré-edital, não no pós,
que eu sugiro para você? É que você vá estudando aos poucos, né? Estudando aos poucos eu digo o seguinte, você estuda uma hora hoje, aí vai aumentando no decorrer da sua vida, até você achar que, eu acho que estudando esta quantidade de horas aqui, é o suficiente até o dia lá da minha prova, que eu não sei quando é. Ou se a autorização do concurso já tiver saído, enfim. Eu só acho que você não deve ficar parado esperando que as coisas aconteçam e nem esperar o pós-edital para você enlouquecer. Ok? E eu acho que é isso que você vai cobrar também dos teus alunos na época que você estiver lá dando aula na sala de aula, né? Não vai falar para eles estudar 2 meses, 3 meses antes da prova do vestibular, do Enem. Não é isso? Um abraço, obrigado e se inscreva no canal e comente aí o que você achou desse vídeo. Um abraço.